Olá, no programa de hoje você vai assistir a uma entrevista exclusiva com o diretor da Faculdade de Educação da USP sobre Base Nacional Comum Curricular. Vai conhecer também a Casa do Professor, que desde 2006 tem sido fundamental no apoio aos associados que vêm do interior para a capital. Vamos conhecer? Inaugurada em 2007, a Casa do Professor possui 54 apartamentos que hospedam até 148 pessoas. Conta com restaurante, academia, espaço de beleza e uma sala de estética para atender os professores associados. João, me fala um pouco sobre, desde o ano de 2006, as transformações que foram feitas nesse prédio. Este prédio já era um hotel, né? Era o Hotel Praza Rocha. E a PUSP adquiriu, fez diversas melhorias, trocas de pisos, de vinílico, trocou a fachada, pintou o prédio inteiro. Então foram feitas diversas melhorias para atender melhor o professor associado. É uma estrutura excelente que pode atender os professores e também seus familiares. Mensalmente a taxa de ocupação é 60%, que é equivalente a uma média de 800 pessoas. Além de fornecer hospedagem, a Casa do Professor também é utilizada para reuniões, coletivas de imprensa e eventos da diretoria. Aqui foi divulgado o resultado da séria e preocupante pesquisa encomendada pela APUSP sobre violência nas escolas em setembro de 2017. O que chama a atenção da pesquisa é a naturalização da violência. Quando mais de 80% de pais, alunos e professores afirmam ter um conhecimento de violência dentro da escola em que o seu filho estuda ou que o professor leciona, a gente vê que aqueles casos que no passado eram tratados como exceção, infelizmente se tornaram regras aqui no estado de São Paulo. Quando nós vivemos uma realidade em que os alunos têm medo de estudar e os professores têm medo de lecionar, fica difícil de imaginar uma melhora na qualidade do ensino aqui no nosso estado. Outra importante pesquisa lançada e divulgada aqui na Casa do Professor foi a pesquisa encomendada pela APUSP sobre a qualidade da educação no estado de São Paulo. Quando se olha atentamente os números da pesquisa, fica claro que nós não temos hoje uma escola que ensine. Que nós não temos hoje uma escola que consiga educar os nossos jovens para a vida, para a cidadania, para o mercado de trabalho. Hospedagem, serviços de apoio para o professorado e palco de debates essenciais sobre educação. Por tudo isso, a Casa do Professor se tornou uma referência para todos, dentro e fora da categoria. E desde o mês de junho, ela passa a sediar a Secretaria para Assuntos de Aposentados. Todo o atendimento é feito aqui. Anote o endereço: Rua Bento Freitas, 71, próximo ao Largo do Aroche. O Educação na TV veio até a USP, a Universidade de São Paulo, conversar com o professor, diretor da Faculdade de Educação da USP, professor Marcos. Tudo bem, professor? Tudo bem, Fernando. Professor Marcos, na tua opinião, quais serão os impactos? Qual é a tua opinião, na verdade, sobre a Base Nacional Comum Curricular que está sendo implantada pelo governo? A gente melhora a qualidade da educação quando a gente cria, uma profissão mais atrativa, para os jovens, quando a gente melhora as condições de trabalho, quando a gente paga bem o professor, quando a gente equipa as escolas com os recursos necessários. Pensar em mudar a qualidade, mudando apenas a proposta curricular, é um pouco restrito demais, Então, o problema disso tudo é que os conhecimentos que a base está tratando como aprendizagens essenciais, isso aparece agora nessa versão que foi homologada em dezembro do ano passado, Os conhecimentos que são tratados como aprendizagens essenciais, eles terão que, por sua vez, ser ensinados também nas faculdades, nos cursos de licenciatura. Nós tivemos, atrelado a tudo isso, uma reforma do ensino médio, que recrudesce ainda mais as oportunidades dos jovens. Ou seja, o cenário é pouco alentador, pouco positivo no meu olhar. Nós temos tido governos que têm feito reorganizações do sistema à revelia, sem consultar ninguém. Nós temos tido governos que têm demitido e contratado sem um detalhamento maior, sem uma consulta. Se a gente pensar nessa própria reforma do ensino médio, não foram perguntar para a população qual é a proposta de ensino médio. Não perguntaram nem para aquelas pessoas que envolvidas diretamente, os maiores conhecedores do ensino
ensino médio, que são os professores e professoras que trabalham no ensino médio, tampouco perguntaram para eles, né, quais seriam, né, as modificações importantes. É óbvio que nós não estamos felizes com o ensino médio que nós temos. É óbvio que o nosso ensino médio ele é propedêutico, ele é demorado, ele é conteudista, ele tem coisa demais. Talvez até algumas coisas pudessem ser modificadas, mas modificar a partir de uma medida provisória, modificar, né, a toque de caixa, modificar num ano para alterar no outro, sem ouvir ninguém, sem consultar ninguém, é um problema. Então, seria muito melhor, seria muito mais interessante. Estas propostas já foram feitas em outros lugares do mundo e mesmo no Brasil, onde o processo é mais lento, mais discutido, mais aberto, com maior participação. Então, a população tem sido pouco chamada, né, a discutir a educação que ela quer para os seus filhos, a discutir a educação que ela quer para o futuro. Quando isso acontece, infelizmente, o que a gente tem visto? Né, que são raras as oportunidades que a mídia consulta os professores, ouve os professores, conversa com os professores. O que a gente vê são os setores, né, determinados setores da sociedade, né, basicamente, né, as fundações, os organismos, as organizações não governamentais, né, determinados grupos daquele chamado terceiro setor que estão aí opinando sobre educação, sendo que eles, em sua maioria, não vivem a escola pública, não conhecem a escola pública, mas estão sempre dizendo o que é para fazer na escola pública, né? Ou produzindo materiais para a escola pública, ou formando professores, né, através de políticas complicadas de formação continuada, formando esses professores para a escola pública, né? Então, é interessante perceber como o professor ou como as famílias estão sem direito a se expressar, sem espaço para suas vozes, e quem diz, quem está sempre dizendo, quem está sempre anunciando, né, são segmentos da sociedade, ou seja, acontece alguma coisa na educação, acontece alguma coisa, vão perguntar primeiro para os empresários o que eles acham, para depois perguntar para o professor que vai viver aquela questão, que vai viver aquele drama, né, no seu cotidiano, na sua sala de aula. É interessante observar, né, que agora uma das pessoas que aparece como pré-candidato à presidência do Brasil, andou falando, inclusive fora do Brasil, né, sobre a reforma no ensino médio como um aspecto positivo para a economia. Ora, gente, é tratar a educação, né, como um canal de formação de mão de obra, né, e muito distante daquilo que a gente pensa para a escola como espaço de formação de pessoas que vão não só, né, atuar nessa sociedade, mas que vão poder melhorar essa sociedade, diminuir essa enorme desigualdade que nós temos, né, e pensar numa sociedade em que todas as pessoas possam viver bem, né? Professor, na tua opinião, é possível fazer uma base comum para todos os estados e municípios, estados com realidades completamente diferentes? Então, a ideia original da base, né, quando o primeiro grupo se reuniu lá em 2015, etc., a primeira ideia original da base era apontar os direitos, que a gente pudesse dizer assim, olha, quais são os direitos, né, de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças da educação infantil, do ensino fundamental, né, e os jovens do ensino médio. E se a gente deixasse, né, bem aberto e com bastante espaço para as várias realidades, né, atuarem, seria, né, um material muito importante. Por quê? Porque a gente tem que lembrar sempre que o currículo também é esse espaço de disputa, né? Então, quando o Estado, e aí eu não digo o governo, eu digo o Estado, quando o Estado não se posiciona, o que nós temos? Nós temos uma avalanche, né, de interessados em garantir um espaço no currículo. Desde as igrejas, até o mundo corporativo, até empresas de material didático, né? Ou seja, nós temos aí um monte de pessoas, né, querendo assim abocanhar um pedaço do bolo. Quando o Estado, né, produz orientações bem amplas, bem gerais, aí sim, olha, eu penso, né, que todas as crianças do ensino fundamental, do ensino médio, têm que compreender os problemas da sociedade. Eu penso que, obviamente, elas têm que acessar várias linguagens e aprender a ler, né, em várias linguagens, não só na linguagem escrita, mas em outras linguagens também. Ou seja, há aprendizagens que acho que seria fácil acordá-las, né, independentemente do estado, do município, né, da região do Brasil. No próximo programa, continuaremos com a série de entrevistas e depoimentos sobre a Base Nacional Comum Curricular que o governo quer impor. Até lá.